Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Aqui quem está falando com vocês é o pastor Ricardo Mendes, em mais um momento escatológico. Eu estou muito feliz e quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveram nesse canal e que estão compartilhando esse canal. Eu tenho certeza que vai ser de extrema riqueza esse conteúdo sobre a escatologia, que é o acontecimento dos últimos dias. Que Deus venha te honrar e venha te abençoar de maneira poderosa. E hoje nós teremos a primeira aula nossa nesse canal. Que Deus venha nos iluminar através dessa aula que será muito especial para cada um de nós. E o tema dessa aula hoje é a atual era em que vivemos. Você sabe me dizer qual era que nós estamos vivendo? Qual era que nós estamos participando? Daqui a pouco eu vou falar para você. O tempo presente no qual estamos vivendo faz parte de uma era ou século, que não significa necessariamente 100 anos, mas um tempo indefinido e prolongado. Vem do grego aion, que significa era. Eu quero que você leia comigo em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. A Bíblia está nos dizendo aqui, está declarando que Deus é o Deus dos séculos. Que Deus é o Deus que tem o tempo e o controle nas tuas mãos. Olha que forte. É tão interessante que a Bíblia diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o seguinte: que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. É interessante que Deus não está limitado no tempo. Mas só que o nosso Deus, Ele criou o tempo porque Deus é organizado. E Ele quer que também nós sejamos organizados no tempo que Ele decretou sobre nossas vidas, o tempo que nós temos que ser realizado aqui nessa terra. Nós temos tempo para tudo. No tanto que a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para tudo. Então nós temos um tempo determinado aqui. Então nós queremos falar sobre essas dispensações, ou seja, períodos, porque a Bíblia ela tem um programa divino, e esse programa está dividido em 7 períodos de tempo, chamado dispensações. Ou seja, a Bíblia tem 7 dispensações. E eu quero falar com você, eu quero compartilhar sobre essas 7 dispensações, para que possamos entender melhor tudo aquilo que nós vamos aprender nos próximos vídeos. A primeira dispensação é a dispensação da inocência. Da época do Jardim do Éden, que é Adão e Eva, na época que ali eles estavam vivendo na inocência. A segunda dispensação fala sobre a consciência, na época que Adão e Eva pecaram e passaram a ter consciência dos seus atos, consciência daquilo que é errado, daquilo que é certo, a partir do momento que eles pecaram. Terceira dispensação fala sobre o governo humano, na época que a terra estava um caos. O ser humano, os homens, estavam na podridão, no pecado. Deus levantou um homem chamado Noé para construir uma arca, porque Deus ia liberar um dilúvio sobre a face da terra, ia matar toda a raça humana. Somente Noé e sua família e os animais que Deus falou para ele colocar na arca, que foram salvos. Essa é a dispensação do governo humano. Também falamos sobre a quarta dispensação, falamos sobre a dispensação da promessa patriarcal da época de Abraão. Nós temos absoluta certeza que nós temos a bênção da promessa. Nós somos filhos de Abraão, a descendência de Abraão. A quinta dispensação fala sobre a dispensação da lei, a época dos 10 mandamentos, escrito nas tábuas, os 10 mandamentos, através de Moisés. Essa é a dispensação da lei. A sexta dispensação é a dispensação da graça, que é a dispensação da igreja. Ou seja, a dispensação
a era atual em que nós vivemos. E existe a sétima dispensação, que é o milênio, que eu vou estar falando na sequência dos próximos vídeos sobre o milênio. O que é o milênio? O que significa o milênio? Que está dentro da palavra do Senhor. Mas hoje eu quero falar sobre a dispensação da graça. A Bíblia nos dá uma referência muito forte, falando em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação vem pela fé, pela graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu essa oportunidade de ter essa salvação pela graça, quando pela fé nós cremos que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Então essa é a salvação pela graça. Nós localizamos hoje exatamente na dispensação da graça, no período da igreja, pois vivemos debaixo da maravilhosa graça de Jesus, onde o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Aleluia! Olha que momento especial. Você pode considerar uma pessoa de muita sorte, uma pessoa de muita alegria e de bênçãos e conquistas que o Senhor tem para você, porque você é privilegiada, é uma pessoa privilegiada de estar vivendo nessa época da graça. Você pode se considerar uma pessoa especial por Deus, porque, ou no mínimo uma pessoa que é amada por Deus, por ter nascido nessa presente era, que é a era da graça. Hoje você pode adorar a Deus dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro da tua empresa, aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Você pode adorar a Deus, porque você é templo do Espírito Santo. Você pode adorar a Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, nós somos a morada do Espírito Santo. Então, nós temos que entender isso e viver nessa era maravilhosa. Mas eu quero que você entenda que Jesus estava na cruz do Calvário. E naquele momento que Jesus se encontrava na cruz do Calvário, ele estava ali, naquele momento onde ele estava indo para dar o seu último suspiro. E quando Jesus deu o seu último suspiro, a Bíblia narra lá em Mateus 27, versículo 50, eu gostaria que você lesse comigo, Mateus 27, versículo 50, diz o seguinte, vou ler para você, 27, versículo 50, versículo 51, diz o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha que forte, na época que Jesus morreu, ali decretou, ali finalizou a época da lei. Ali finalizou a época da lei. E quando Jesus deu o último suspiro, finalizou a época da lei e começou a época da graça, que é o favor imerecido. E é a atual era em que nós estamos vivendo nesse momento. A época que nós podemos buscar a presença do Senhor em todo momento, aonde nós estivermos, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Aí eu quero compartilhar com você também, aqui aonde diz em João, a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que diz o seguinte: quando Jesus, ele morreu, mas quando Jesus ressuscitou, ele foi ao encontro aos seus discípulos, assim, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, ou seja, domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado, e de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
E havendo dito isso, versículo 22, assoprou sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Logo após Jesus ressuscitar, Jesus foi em um certo lugar onde os discípulos estavam com as portas cerradas, porque os discípulos estavam com medo. Jesus chega perante eles, no meio deles, e fala: paz seja convosco, porque não existia paz dentro deles. Eles estavam com medo, porque eles eram muito parecidos com Jesus. Estavam com medo dos judeus, dos soldados romanos, pegar eles e matarem eles, crucificarem eles, como crucificaram Jesus. Naquele momento de tristeza que eles estavam com medo. E Jesus se põe no meio deles e fala: paz seja convosco. Pela primeira vez. E depois diz pela segunda vez: paz esteja convosco. E depois que ele disse a segunda vez, a Bíblia diz que ele assoprou o Espírito Santo e falou: recebei o Espírito Santo. Naquele exato momento, entrou dentro do ser humano o templo do Espírito Santo, aonde eu acabei de falar um tempo atrás, nessa matéria, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, naquele exato momento, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Então, ali começou aonde o Espírito Santo habita dentro do ser humano. Quando era a época da lei, o Espírito Santo, a presença de Deus, ela agia da seguinte forma: existia um tabernáculo, existia um templo, onde ali a entrada era o átrio, no meio era o lugar santo, e no altar era o lugar santíssimo. Ali tinha a arca da aliança, onde existia a presença de Deus. A presença de Deus estava dentro daquela arca da aliança. E ali conseguia chegar ali, naquela arca da aliança, o sumo sacerdote. Mesmo assim, se tivesse com pecado, ele não conseguiria chegar até lá. Ele morria. Se tivesse pecado, morria. Hoje Deus nos dá o livre acesso. Quando Jesus assoprou o Espírito Santo, ali não foi o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes. Ali foi o receber o Espírito Santo. Então os seus discípulos receberam o Espírito Santo e naquele exato momento ali passaram a ser morado. O Espírito Santo passou a morar dentro do ser humano. Ou seja, estamos na época da graça. Por que eu estou falando das dispensações? Estou falando hoje sobre a dispensação da graça, para você entender por que ela se encaixa nesta mensagem, nessa palavra, nesse estudo. Por que ela se encaixa na escatologia? Porque a escatologia ela é o acontecimento dos últimos dias. E para a gente estudar a escatologia, nós não conseguimos estudar ela somente com o livro de Apocalipse. Nós estudamos ela com vários livros. Então, nesse período que nós vamos estar realizando esses vídeos aqui, nós vamos estar lendo vários livros da Bíblia, porque a Bíblia ela se encaixa. Vai ter versículo em Gênesis que vai se encaixar em Apocalipse. Vai ter versículo em Daniel, e o Daniel na realidade é uma preliminar, é um resumo do Apocalipse, vai se encaixar com o Apocalipse e vai trazer a clareza de tudo aquilo que nós precisamos para entender a escatologia. Então, a atual era que nós vivemos é a época da graça. Então, vamos pregar a palavra do Senhor, vamos falar de Jesus, vamos falar que Jesus está voltando, vamos levar essa palavra tão maravilhosa que nós vamos alcançar muitas almas para o Senhor. Então, essa é a matéria de hoje, a atual era que nós vivemos, que Deus possa te honrar e te abençoar a cada dia mais. Eu quero agradecer a vocês que inscreveram nesse canal e que você também venha compartilhar nas suas redes sociais, compartilhe no Instagram, compartilhe no Facebook, compartilhe essas mensagens, esses vídeos que estarão sendo feitos aqui, que serão sendo realizados aqui dentro desse lugar. Que Deus venha te honrar dentro desse canal, que Deus venha te prosperar e te abençoar, que venha ser um instrumento para você alcançar almas e para que você venha adquirir a cada dia mais o conhecimento da palavra do Senhor. Então compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus irmãos na sua igreja a respeito da escatologia, a respeito desse canal que eu tenho certeza que será de extrema riqueza para a sua vida, para o seu ministério, para o seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Você também pode ativar o seu sino. Você pode ativar o seu sino na notificação. Quando você se inscreve, tem um
ali, ative ele, porque quando você ativa ele, você, assim que eu lançar um vídeo, assim que eu lançar uma pregação, assim que eu lançar uma aula, você vai estar recebendo naquele exato momento no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet, no seu notebook, você vai estar recebendo ali no mesmo momento que eu estiver lançando essas aulas, esses vídeos que estarão acontecendo nesse canal. Mais uma vez eu te agradeço, que Deus te abençoe e muita luz para você, que nós possamos alcançar muito crescimento através desse canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Até mais, o próximo vídeo será de extrema riqueza e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com tantas bênçãos que Deus tem para falar conosco através dessa palavra, escatologia, os acontecimentos dos últimos dias, vai trazer a clareza para nós do que vai acontecer no nosso futuro, o que o Senhor tem para nós. Vai ser algo maravilhoso. Deus te abençoe e até a próxima aula.